Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho contar para vocês um pouquinho da minha vivência dentro da clínica, do que aconteceu comigo, que me fez despertar para uma conduta e uma postura melhor com relação ao paciente. No ano passado, nós admitimos uma paciente aqui. Eu participei da admissão e depois eu conduzi o tratamento dela até o final. Quando essa paciente chegou, ela chegou, de primeira impressão a gente conseguiu destacar algumas dificuldades que seriam propagadas durante o tratamento dela, né? E uma dessas dificuldades, ela era extremamente confusa mentalmente. Nós falávamos com ela e ela imediatamente repetia a mesma pergunta, ficava repetindo, e eu vi que isso seria uma grande dificuldade. Durante a admissão dessa paciente, nós fomos explicando, conversando com ela. Ela chegou pra gente com um curativo, com as lesões totalmente descobertas, com muita sujidade, então a gente já percebeu que tinha ali um comprometimento para infecção maior, que era as sujidades, né? E o mau hábito, né, de higiene pessoal que essa paciente tinha. Então seria uma grande dificuldade para a gente atuar, né, no tratamento efetivo dessa paciente. Nos primeiros minutos, a gente foi explicar tudo o que ia acontecer, né, no curativo, quais eram os procedimentos que nós íamos adotar em relação ao tratamento dela, e conduzimos o curativo com essa metodologia de ir explicando os procedimentos e protocolos que a gente ia adotar. Durante a consulta, eu notei que era meio que a gente estava explicando e nada daquilo que eu estava falando tinha sido entendido. Mas mesmo assim, continuei a consulta e continuei, né, o procedimento do curativo. Durante essa consulta, eu expliquei para ela a necessidade de realizarmos coleta da cultura com antibiograma, que era para saber qual era a infecção que ali estava presente, como as feridas chegaram descobertas e tinha muita sujidade, com odor, muito exudativas. A perna dela chegou com um edema enorme, para vocês terem noção. Era mais ou menos 3 a 4 vezes o tamanho de uma perna normal, né, da perna dela normal. Então a gente foi explicando e realizando o curativo. Visto a necessidade de um programa bem próximo, né, de um acompanhamento mais frequente com essas lesões, a gente pediu para ela retornasse no dia seguinte. E daí chegou o dia seguinte, essa paciente não retornou. E na hora quando eu percebi que ela não retornou, eu fiquei meio que pensando o que é que eu poderia ter feito melhor naquela admissão, né, naquele atendimento, que poderia ter feito com que ela compreendesse a importância da necessidade de um curativo mais frequente. E aquilo ficou na minha cabeça vários dias. Na semana seguinte, a paciente voltou. E para minha surpresa, ela voltou exatamente igual ela chegou no primeiro dia na clínica, com as lesões descobertas e sem a cultura. Então eu entendi, foi a prova do que eu tinha falado para ela, não tinha surtido tanto efeito, a comunicação não foi tão efetiva. Então eu comecei a pensar estratégias, né, que iam me favorecer e favorecer o tratamento da paciente. Então eu comecei a conversar com ela sobre outras coisas, criar um vínculo com ela sobre a vida dela, entender o que é que ela fazia, qual era a ocupação dela, onde é que ela vivia, como ela vivia, para poder associar coisas do cotidiano dela para a gente ter mais essa comunicação efetiva. E nas consultas seguintes, né, nos atendimentos seguintes, ela me perguntava muito o que ela podia comer, como é que ela ia andar com os curativos na perna, quais os cuidados que ela teria que ter. E eu sempre respondia a mesma coisa: não pode molhar, tem que fazer repouso,
E ela nunca entendia, sempre voltava com curativo sujo, com curativo mal cuidado, molhado. E aí eu fui explicando para ela de outras formas, né? Se ela fizesse o repouso, ela ia conseguir uma evolução maior, né, na cicatrização. Fui passando também a responsabilidade dos curativos para ela, que eu fazia a minha parte e ela fazia dela, para que a gente pudesse conseguir a cicatrização. Bom, ela se referia muito que não conseguia fazer o repouso efetivo, né, com as pernas a nível do coração. E eu mostrava para ela, ensinava para ela, com movimentos, mesmo em cima da mesa da gente, eu ensinava para ela como fazer o repouso. E visto isso, eu vi a progressão, né, com essas orientações. Eu vi a progressão, a melhoria do autocuidado. Até falava para ela, pode tomar banho, só não pode molhar o curativo. Então aí ela começou a fazer esses autocuidados, né. Muitas vezes o paciente ele não entende o que a gente quer passar para ele. Por exemplo, quando a gente diz, tem que ficar de repouso, e ele pensa, na cabeça dele, ficar em repouso é estar dentro de casa, não sair. E dentro de casa ele continua sua atividade normal, sua atividade cotidiana normal, e isso não vai surtir efeito no tratamento das lesões. Então eu tive que ensinar para ela como era esse repouso, que era deitado com as pernas a nível do coração ou um pouquinho acima do nível do coração. Então foram essas coisas que eu fui ensinando, fui falando. Quando se falava em hábitos de higiene, eu a orientava a melhorar a higiene, mas eu via que ela não estava entendendo o que eu estava dizendo, então eu dizia para ela, referia, né? Tome banho, pode tomar seu banho normal, só que proteja o curativo, né? Com a proteção do curativo, para que não molhe. Quando eu falava, não pode molhar o curativo, ela entendia que não precisava tomar banho para não molhar o curativo. Com pelo menos um mês, depois da admissão, essa paciente começou a entender as orientações, visto que todos os atendimentos a gente tentava falar a mesma coisa, só que de formas diferentes, para que ela entendesse. E depois de mais ou menos um mês, ela começou a melhorar os hábitos. O curativo começou a chegar mais limpo, porque o curativo fala, né? Ele diz se o paciente teve repouso ou não, quando chega sujo, quando chega rasgado, quando chega mexido, né? De alguma forma, quando o paciente mexe, a gente sabe, né? O curativo ele fala. Então, o curativo estava dizendo para nós, e também os hábitos, até as perguntas dela, as coisas que ela pedia para a gente explicar melhor eram diferentes. Por exemplo, ela não perguntava mais o que poderia comer, porque eu já tinha dito a ela que ela podia comer tudo o que ela quisesse, mas de forma moderada. A limpeza, né, do curativo, chegavam mais íntegros, e isso foi me dizendo que as estratégias que eu estava usando estavam sendo mais efetivas. Por exemplo, eu comecei a ficar mais próxima dela, hoje ela vem aqui pra gente conversar, até me liga, comecei a ficar mais próxima, olhar nos olhos dela, pedir mais atenção, sempre perguntar para ela como era que ela estava entendendo. É sempre bom se certificar de que o seu paciente saia da consulta, saia do atendimento sem nenhuma dúvida. Então, nada mais concreto do que perguntar para ele o que é que ele está entendendo. Não só perguntar, entendeu, dona fulaninha? Não, perguntar como é que a senhora entendeu, repita o que eu disse, como foi que eu disse. Então eu usava esses meios para comunicação com ela e que deu super certo. Após 2 meses de tratamento aqui na clínica, ela recebeu alta e hoje a gente pode ver, ela vem aqui às vezes, o vínculo foi tão forte e a comunicação foi tão efetiva que ela vem aqui na clínica, me procura, fala com todo mundo, e até o cuidado dela, a imagem dela, a autoimagem dela melhorou, ela tá mais feliz com relação ao dia que ela chegou aqui, né, ao dia que ela veio para fazer a avaliação. E muitas vezes não é um caso isolado dessa paciente, muitos pacientes chegam aqui
mal cuidados, né, por eles próprios. Eles deixam a barba crescer porque eles se sentem excluídos por conta das lesões, por conta do odor, que é muito característico. Às vezes o edema muito grande provoca a produção maior de exudato. E isso afasta eles da sociedade, eles deixam de se cuidar, deixam de tomar banho. E quando a gente promove a eles um conforto, com curativo oclusivo, com algumas técnicas para melhorar esse odor, né, para melhorar essas características, eles se sentem mais incluídos e melhoram o seu estado físico, melhoram o seu estado emocional e voltam a ser inseridos dentro da sociedade com mais dignidade, né? Essa é a palavra. Tem até uma história que uma paciente chegou, eu já vinha conduzindo ela e ela disse, olha, faço meu curativo bem bonito, que eu quero ir para a igreja, estou me sentindo melhor e quero ir à missa. No domingo de manhã, eu disse, pode deixar, vou fazer seu curativo bem lindo e a senhora vai para a igreja e a senhora me conte. Quando a senhora voltar, e assim essa paciente fez, voltou com foto, inclusive, mostrou para mim e eu fiquei muito feliz e muito satisfeita, né, de estar promovendo essa volta dessa paciente, né, a ser reinserida na sociedade. Em algum tempo atrás, ela fosse à igreja com um curativozinho, um curativo que tinha um odor, uma ferida com um odor, as pessoas iam olhar ela de outra forma, né? E hoje ela se sente inserida dentro dessa sociedade e até volta a fazer as atividades, né, que ela gosta. No momento da alta dessa paciente, quando eu descobri o curativo, eu vi que as lesões estavam cicatrizadas e eu informei para ela, né, olha, suas lesões estão cicatrizadas, não tem mais lesão, a senhora está de alta. Então ela não acreditou com tão rápido que foi, né, visto que ela já tinha essa lesão há muito tempo, né, há meses, e vinha lutando e não estava conseguindo evolução, queria vir fazer de novo o curativo, sempre perguntava quando ela ia voltar para fazer o curativo e eu explicando para ela, não, a senhora está de alta, já acabou os curativos, agora a senhora está com a sua perninha ok, né? Não queria ir embora de jeito algum. Eu acredito que ela se sentia muito bem, né, aqui com a gente e virou, acredito que uma rotina para ela, né? O momento foi muito significativo para mim, porque ela com as limitações dela, né, eu pude melhorar a minha desenvoltura, o meu olhar para o paciente, compreender, né, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem uma capacidade de compreensão igual e que eu, como profissional, preciso me adequar a cada um para passar o que eu sei, para efetivar o tratamento desse paciente, assim como a gente conseguiu cicatrizar as lesões da paciente. Foi muito importante para mim esse momento. E a partir eu consigo dividir milênio antes dessa paciente e milênio depois. Hoje eu já procuro, não é uma receitinha de bolo, né? Tipo, as perguntas normais que a gente faz. Hoje eu já procuro me inserir dentro dessa realidade de cada um para poder entender e para poder fazer com que ele entenda o que eu quero passar para ele. Quando eu, hoje, né, após essa paciente, hoje eu procuro investigar, saber da realidade desse paciente, de todos que eu consigo admitir, que eu procuro saber, até todos que eu atendo, né? Muitas vezes eu não o conheço e eu procuro saber da realidade dele, por exemplo, de onde ele é, de qual cidade. Às vezes eu conheço alguma coisa na cidade, já vou criando um vínculo com esse paciente. Procuro saber a profissão dele, porque muitas vezes eu uso metáforas para explicar as orientações, né? Para dar as orientações aos cuidados. Quando é um agricultor, a gente fala das plantações, a gente procura metáforas assim. Quando é um pedreiro, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de trabalho, eu explico, por exemplo, a questão do repouso. Eu comparo muito com a calha da casa, que precisa ter uma inclinação para poder a água descer. E eles entendem super bem, facilita muito a nossa comunicação, esse tipo de comparação. Uma costureira, por exemplo, a gente procura algumas metáforas com
com essa habilidade dela. Bom, quando o paciente é um pedreiro e a gente precisa usar bota de una, a gente diz que a bota de una é uma parede de contenção. Ela vai conter aquele edema que apresenta em pacientes que têm lesões venosas. Então a gente vai adequando o nosso vocabulário, né, a nossa comunicação e facilitando esse entendimento ao paciente. Na faculdade, a gente era muito instruído a usar roteiros, a usar perguntas sempre muito bem formuladas, bem encaixadas. Os roteiros são importantes, né, até para a gente se basear e ter uma orientação do que a gente precisa saber. Mas eles podem ser inseridos numa conversa com o paciente, com uma simples pergunta, se ele gosta de doce, por exemplo. E você já começa a puxar outras conversas e para saber o que você quer. Não precisa estar perguntando, se é diabético, é hipertenso, fuma, bebe, mas você pode perguntar, o senhor come muito doce? É diabético? Gosta muito de doce? Ou gosta muito de passear, né? Para saber se o paciente não faz repouso, a gente pergunta se ele gosta muito de passear, gosta muito de andar, vai muito à feira. Essas perguntas que não são tão objetivas, mas que vai me dar uma resposta do que eu preciso saber. São de 20 a 30 minutos de uma troca intensa de experiências, de informação. E a gente, no atendimento, não pode simplesmente descobrir o curativo, fazer o procedimento e não dar nenhum tipo de informação e nem colher nenhuma informação, porque é muito importante para a cicatrização efetiva dessas lesões. Eu brinco muito, eu digo, a menininha é pequena, mas sabe. E quando a gente recebe algum paciente que, por exemplo, já não me conhece e sempre eles indagam, você é estudante, já é enfermeira, se formou quando? Então eu sempre tento brincar com eles e quebrar, né, aquele gelo daquela pergunta, aquele medo que ele tem de entregar, né, uma coisa que é tão importante para ele. É uma pessoa nova, uma pessoa que aparentemente não tem experiência. Então eu sempre brinco, a menininha aqui é pequena, mas ela sabe. A menininha aqui tem carinha de nova, mas ela é boa. Sempre brinco e já quebra aquele gelo, já tem descontração. E sempre vou passando informações para ele, para mostrar para ele que eu sei, para mostrar para ele que eu tenho conhecimento e também preciso do conhecimento dele, né? Muitas vezes eles chegam com algum produto, eu falo que vou pesquisar, pesquiso, trago para ele alguma resposta sobre aquele produto, sobre aquela determinada planta que eles perguntam. A gente tem sempre esse feedback com os pacientes. E outra coisa, eu também gosto muito de acompanhá-los. Por exemplo, eu crio um vínculo e acabo acompanhando, pergunto como ele tá nos corredores, para ele ver que eu lembro dele, que eu sei exatamente quem ele é, que eu sei exatamente onde é a lesão dele, como é que tá, quero saber. Mesmo que eu não o acompanhe em todos os curativos, eu tenho essa preocupação de manter esse vínculo e essa comunicação com o paciente. Toda vez que eu o vejo nos corredores ou se eu vejo que ele está sendo atendido por outra pessoa, eu dou um jeitinho de ir lá e saber como ele está e até puxar uma conversa que a gente teve lá atrás para que ele lembre e perceba que eu me importo com o tratamento dele e confie em mim para contar alguma coisa que aconteceu, para se sentir mais confortável durante o atendimento e se sentir mais seguro em relação ao que eu vou falar ou o que eu vou fazer de procedimento com relação à lesão dele. Se você gostou desse vídeo, gostou do assunto de comunicação, curta esse vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários. Até a próxima!